Olá, boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro para uma aula de planejamento estratégico no setor público. A gente conversou um pouco ontem sobre estratégia, falamos um pouco sobre a dinâmica da aula, nos apresentamos, conversamos um pouco sobre o nosso objetivo com essa aula. Isso é muito bom. Eu fiquei sabendo também um pouco sobre as empresas que vocês trabalham, o que estão fazendo nesse momento. E isso gera um certo parâmetro para para as nossas aulas também. Nós dissemos que nós teremos aulas aqui, né, todo mundo junto, compartilhando, conversando, perguntando, e teremos algumas aulas gravadas que, basicamente, devem acontecer nos períodos de avaliação, que serão 3 avaliações. Uma que acontece agora, no dia 27, sexta-feira, com um pouquinho desse conteúdo que a gente já vai ver hoje, e amanhã e depois, isso, né? De amanhã e depois nós teremos uma outra, eu até coloquei, tinha até aberto aqui no SIGA para a gente falar um pouquinho sobre as datas da avaliação, e eu vou falar para vocês, que eu acho que é mais interessante até, né? Abrindo aqui o plano de curso, vocês têm acesso ao plano dessa unidade curricular, ali no SIGA, tudo bem? Todo mundo entrando aqui, na boa, voltando ali. A outra avaliação vai acontecer no dia 31/1, e a nossa quarta avaliação, que é muito importante a gente falar sobre ela, é uma entrega que vocês farão nesse dia 4/2, postando no SIGA um plano estratégico para um negócio que a gente vai criar virtualmente, que de preferência eu gostaria que vocês falassem do local onde vocês trabalham hoje, ou se vocês têm interesse em abrir uma empresa, a gente pode conversar sobre ela também. Então, durante esses encontros, como eu disse, nós teremos essas aulas. Existe, pessoal, uma exigência legal, que é do MEC, não é da Unemat, é uma exigência legal do MEC, que haja participação do aluno nas aulas com pelo menos 75% de presença. Então, eu quero conversar com vocês agora nesse comecinho, a gente está gravando também, qual que seria o melhor horário para eu fazer a chamada aqui. Se vocês acham que é no início da aula, ou se vocês acham que vai ser mais um finalzinho, ou quem sabe no meio, né? Vocês que vão me dizer aqui, podem começar a compartilhar essa ideia. É para a gente fazer uma coisa mais democrática, né? Não fica a ideia da prof, mas o que vocês acham que é, porque tem algumas pessoas que trabalham, e às vezes tem que chegar uns 15 minutinhos, né? Mais tarde. Tem umas pessoas também que, às vezes, porque trabalham à noite, tem que sair um pouquinho antes. O que vocês acham? Qual que é a ideia? Podem começar. Ana Clara falou que prefere no meio da aula. Tudo bem. Então, seria às 8 horas, mais ou menos, né? A gente faz uma pausinha, e aí a gente, quando voltar, eu faço a chamada. Boa ideia. O que vocês acham? Eu acho que precisa dessa pausa, porque eu observei que às vezes eu chamo uma pessoa e às vezes ela tem que parar para ir rápido no banheiro, fazer alguma coisa assim. Então, de 5 a 10 minutinhos, pessoal, eu boto alguma coisa para a gente ver aqui, ouvir, a gente volta para a aula. Tudo bem? Mais alguém gostaria de compartilhar a ideia? Senão a gente vai ficar com a ideia da Ana. Suelma também concorda com a Ana. Gente, vocês conseguem abrir o microfone? Está com algum probleminha? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, professora, na verdade é porque cada um tem uma metodologia, né? Na questão, por ser online, e a pessoa poder assistir depois, a questão de presença também, né? Não sei como é que fica a questão de presença, né? Porque para alguns que poderiam, às vezes, assistir depois, né, também. Tá. A gente pode combinar também da seguinte forma: eu vou fazer a chamada para quem está aqui na aula. E as pessoas que não estão na aula, elas têm que enviar de pronto a atividade para mim da aula. Eu acho que é uma maneira da pessoa confirmar que ela fez, né? Que ela assistiu a aula depois, né? Isso. Como?
Como ela assistiu a aula depois, né? Ela não estava ali presente no momento, mas eu acho ela que ela estava pode fazer isso. Se ela vier na aula, eu não tenho exigência dessa atividadezinha da aula, tudo bem? E se ela não vier na aula, ela faz isso e envia para mim. E justifica, professora, eu não vim por isso, então eu já assisti e mandei. É bacana, eu gosto também da aula gravada, eu gosto muito, né? Porque a gente está gravando e a pessoa pode ver depois, e a gente sabe que é uma aula online. Mas, no fundo, na verdade, quase todos vocês aqui estão fazendo um curso que ele é presencial. Então, pelo menos aparecer aqui, e eu vou falar para vocês, olha, a participação, ela ajuda muito no aprendizado. É por isso que a gente dá essa forçadinha, porque a gente quer muito que vocês participem, tá? O microfone também dá erro, não tem problema. Pode escrever aqui no chat, que eu fico observando o que vocês escrevem, tá? Às vezes o domínio da universidade está com problema também, a gente sabe, pode entrar pelo seu e-mail particular, que a professora abre aqui, né? Eu Professora, dou a permissão para vocês participarem. Sim, Dá. essa aula da senhora, ela ocorre das 19 às até que horas no máximo? Então, quando nós conversamos sobre essa aula com a coordenadora do curso, ela falou que a aula está lá no programa como de 19 às 23, mas ela falou que é muito cansativo e pesado fazer todo esse tempo de aula, que era para fazer no máximo 2 horas. Acho que vou dar uma encurtadinha na aula até, fazer 1 hora e meia. Vocês acreditam que até agora não rodou o vídeo ainda? Ficou muito comprido, muito longo e pesado, tá? Então, como que a gente vai fazendo? A gente vai parando e eu vou mandando material para vocês também. Porque eu tenho uma aula já preparada que preparei aqui nas férias para cada dia. Se a gente não conseguir avançar na aula, eu envio o material e a gente vê isso no outro dia, para não ficar com nenhum prejuízo, tá? Mas eu acho que 1 hora e meia tá bacana também. O que vocês acham? Vocês podem Assim, ser. por mim, tranquilo. Eu até porque acho que 1 hora, no máximo, a gente tendo esse contato direto é bacana, até porque nós temos outros meios de De acessar. comunicação, né? E até por questão de dúvida, nós temos o Siga, nós temos o grupo do WhatsApp, nós temos seu Isso. contato, nós temos seu e-mail. Então, assim, eu particularmente falo do sistema remoto que existia antigamente no período da Unemat, né? Aham, E não contava presença. Então, assim, não contava. é muito retrógrado, talvez. Assim, eu assim penso que seria uma coisa mais viável essa 1 hora, não seria cansativo, e por mais que a gente tenha uma afinidade de acompanhamento e um trabalho legal, porque muitos estão de férias e nesse período muitos também que têm as suas outras particularidades. Não que eu sou, como que se fala, falando a respeito que nós não tenhamos compromisso, né, com o Ah, curso e com a disciplina. Mas, assim, eu acho que tudo tem que ser planejado, mas por mim, tranquilo. bacana, muito legal, gostei da sua explanação. Eu acredito também que a gente meio que volta. Gente, eu ministro aula em sistema EAD há uns 11 anos, mais ou menos. A UFMT, ela é precursora do EAD no Brasil. Ela foi uma das primeiras, então eu já fazia isso há muito tempo. Mas para vocês terem noção, um dia eu vi uma superintendente do MEC que trabalha com o sistema EAD falando que se a gente voltar um pouquinho na história, o primeiro sistema de estudo EAD, que é à distância, é o próprio livro. Agora, a Ana acabou de colocar aqui, tem que fazer a leitura. Isso, é o próprio livro. Então, cada um pode um pouquinho, sim, estudar e buscar esse conhecimento. E tem muita gente que é extremamente autodidata. E tem muita gente que quer, que precisa ouvir a explicação. Hoje, se a gente falar sobre as filosofias, e eu trouxe, assim, até umas perguntas, porque eu vi que tem muita gente que está se preparando para concurso público, então eu já trouxe umas perguntas de concurso público, tá? É muito legal a gente sanar dúvida sobre essa questão. Como essa questão foi pensada. Até porque tem uma metodologia que chama metodologia TRI, e nós somos treinados também para aprender a fazer, eu fazia bastante questões, a gente ganhava um dinheirinho até do MEC, cada questão que passava, eles pagavam R$ 200 na época, ou para o ENAD ou para o Enem. Então, eu sempre enviei para o banco de questões, tanto para o ENAD quanto para o Enem, essas questões na metodologia TRI. Então, quando a gente estiver olhando as questões, eu vou explicar para vocês
como que a gente faz para acertar também as questões da metodologia. Ela é uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos e é usada aqui para esses dois sistemas, tanto para o ENAD quanto para o Enem, e também para a maioria dos concursos públicos. Então, ajuda bastante a gente a entender como que é elaborada, né? Aquelas que não têm pegadinha, como que elas são elaboradas. Muito bem. Então, vamos lá. Combinado isso, o que eu vou fazer? Pá, vou dar um print aqui, para não ficar copiando, nem vendo, lá, nada disso. E gostaria muito, pessoal, que vocês sanassem essa dificuldade da presença. E eu acho que eu vou fazer aquilo que eu disse para vocês também, tá? Eu vou fazer a chamadinha, quem estiver bem, quem não estiver, tudo bem. E amanhã eu tiro um pouquinho de dúvida com a professora, de como que é melhor proceder agora, nesse momento, mas eu vou, com certeza, acatar a maioria do que vocês colocaram aqui. Tudo bem, minha gente? Sim. Sim? Sim. Então, pessoal, alguém conseguiu ler o artigo? Teve a curiosidade de dar uma olhadinha lá? Sim ou não? Na verdade, eu não li ele assim, eu só olhei por cima. Bacana. Mas tudo bem. Tentem ler depois, a gente tem bastante tempo ainda, né? Vai ser uma partezinha da nota lá, aquela questão, mas o mais importante não é nota. A gente está correndo de ficar exigindo muita coisa, muita nota, muito que a pessoa diga o que ela está fazendo, mas é bacana a gente se comprometer, como o Dari colocou aqui, com o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado, tá? Eu vou espelhar aqui a apresentação. Infelizmente, a apresentação vai ser naquele mesmo formato de ontem, porque eu já olhei de todo jeito aqui mesmo e a gente não está realmente conseguindo entrar no outro sistema. Mas a gente vai no sistema que nós temos aqui, que está disponível, que é muito bom também, e vamos fazer o restante daquela apresentação de ontem, discutir um pouquinho sobre isso e vamos para a aula de hoje. Tudo bem, minha gente? Tudo. Tudo bem. Está todo mundo tranquilo? Aqui, estão enxergando já? Estou compartilhando? Vocês estão enxergando? Aparecendo na tela do sistema do SIGA. E agora? Agora sim. Legal. Então, vou passar rapidamente esses slides que a gente já viu, né? Não tem necessidade da gente ficar olhando tudo isso. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre o plano, falamos sobre um movimento mundial que está acontecendo, que é bom para a gente conversar, questionar, também discutir. Falamos um pouco sobre o conceito de gestão estratégica, falamos sobre a importância da gestão estratégica. Eu quero lembrar, que eu acho que eu não falei, as maiores corporações do Brasil e do mundo hoje, elas querem atuar numa abordagem de gestão estratégica. Então, nós temos grandes grupos aqui no Mato Grosso, principalmente os maiores do agro, os grandes mesmo do agro, que já trabalham gestão estratégica, onde a intenção é sempre trabalhar, promover as pessoas através da meritocracia, que significa é dada uma meta, né, é feita uma avaliação de desempenho, é muito legal, né, cada um na sua abordagem, e depois que isso é colocado para a pessoa, lá no final do ano, é feito um fechamento dessa avaliação para entender se a pessoa conseguiu chegar nessa meta. E aí, através desse mérito, ela pode receber mais um salário, pode receber um 14º salário, pode receber um percentual sobre os lucros da empresa, da organização. Então, a equipe dela também, tanto dos gestores, quanto de cada pessoa que trabalha no sistema. Então, a gestão estratégica, ela visa também trazer mais resultado, né? Além desse trabalho gigantesco de fazer com que a empresa fale mais sobre estratégia, trabalhe estrategicamente, mas também observar o comportamento das pessoas que trabalham nela. No setor público, também nós iremos entrar cada dia mais num sistema estratégico, nessa tratativa. Tá ruim aqui, minha gente? Parece que tá meio... Tá aparecendo um pedacinho do outro, né? Tá bacana assim para vocês? Estão enxergando bem?
Sim? Falando sobre Parece que aqui. o de ontem ficou maior. Pois é. E Tô lá você tá enxergando bem. vendo? E aqui, vocês estão Melhorou. enxergando por aqui? Isso. Vocês estão enxergando como, gente? A tela inteira ou vocês estão vendo A tela inteira. a tela inteira? Ai, que beleza, ótimo. Obrigada, então, pela... Ah, tudo bem. Só que agora eu não consigo passar. Tudo bem. E agora? É só nesse modelo que eu estou conseguindo passar. Eu vou conversar amanhã com o coordenador do curso, que é ele que mexe no sistema, para entender por que nesse momento está acontecendo isso. Mas vamos lá. A gente falou então sobre o planejamento também no setor público e falamos um pouco desse grande desafio que o setor público vem passando ao incorporar as atividades que geralmente eram usadas na iniciativa privada para o movimento público. Então, isso já acontece há alguns anos, e vocês vão ler lá no artigo o quão interessante é esse grande desafio, mas existem algumas diferenças que são básicas, e a gente vai tratar também essas diferenças, que estão muito relacionadas à questão do resultado, né? Quando eu faço planejamento estratégico e faço todo esse levantamento para uma empresa privada, o objetivo maior é alcançar o resultado que nós desejamos, chegar no objetivo. Aí, por isso, traçamos meta, por isso, descrevemos cada etapa, usamos algumas ferramentas 5W, 2Hs, para descrever o que vai acontecer, como vai acontecer, quem vai fazer isso, em que tempo, de onde vem esse recurso, e depois entender se a gente conseguiu atingir, metrificar, quantificar, monitorar, e o quanto do objetivo nós chegamos. Na iniciativa pública, o nosso objetivo está voltado mais para a eficácia, eficiência do trabalho e para que a gente consiga fazer de maneira efetiva esse trabalho bom. Então, esses desafios são colocados para que a gente atenda à necessidade do órgão, do setor, da secretaria, do departamento, da melhor maneira possível. Então, isso é fantástico, porque melhorou demais o serviço público, né? Esse grande desafio, que também passa a ser um desafio individual, quanto coletivo, então traz uma grande diferença nos últimos 20 anos para o setor público e aqui no Brasil, e a gente tem observado no Mato Grosso também essa abordagem e esse melhoramento no atendimento ao cidadão, ao contribuinte. Falamos um pouco, pensamos um pouco na questão da estratégia. Vocês conseguiram assistir esse vídeo, minha gente? Sim? Não, eu não. Eu assisti o outro. Acho Tá, que era o primeiro que a senhora tinha postado. depois do intervalinho que a gente vai fazer, ou a gente vai tocar direto, eu coloco mais no final, tá? Para a gente assistir aqui junto e comentar. Pensamos, então, qual é a estratégia que leva o negócio, o sistema, o órgão público, que você trabalha a ser bem-sucedido. Qualquer um de vocês, fale alguma coisa que aconteceu na empresa que vocês trabalham, ou na secretaria que vocês trabalham, nos últimos tempos, nos últimos meses, no último ano, que vocês observaram que melhorou, que ajudou nisso que a professora acabou de falar, na eficácia da prestação do serviço. O que aconteceu? Vamos lá. Pode ser uma empresa privada, uma pública. Quem pode falar, por favor? Eu olhando assim, não que eu trabalhei aqui hoje, né? Hoje eu fui no postinho aqui perto de casa. Certo. Aí eu observando dentro dos tempos que eu já fui há um tempo atrás, né? Eles melhoraram a questão de sistemas. Porque antes as fichinhas eram tudo fichas, né? Até uns meses atrás era ficha. E hoje as pessoas também que trabalham lá, elas têm que se adaptar a utilizar o sistema, que antes era ficha.
E agora, assim, aprender a utilizar a máquina também. Que as pessoas têm, querendo ou não, todos nós temos essas dificuldades, né? Até porque ali era tudo manual. Hoje elas têm que aprender a trabalhar de um modo diferente. Antes, a gente também que ia lá como paciente, tinha que ter a paciência de ela achar a ficha. Hoje a gente também, tipo assim, só que era uma coisa mais rápida. E hoje eu vi que elas têm um pouco de dificuldade ainda, mas estão aprendendo. Bacana. Nossa, Giovana, incrível. Isso mesmo, olha, um sistema informatizado, gente, na iniciativa pública no postinho. Eu tenho um exemplo incrível de Nova Mutum. Quando você muda, vem aquele agente da saúde na sua casa, já faz o seu cadastro, leva para o postinho, você vai lá só para confirmar, ela com o telefone dela, ela já faz, tira a imagem. Não, achei incrível. Fiz um monte de exame lá, estava meio ruinzinha lá uns dias, aí eu fiz um monte de exame, saiu super rápido, fizeram até um exame no meu coração. Quando marcaram esse exame, eu fui lá sozinha, só tinha eu para fazer o exame. Olha que incrível. Nossa, eu achei muito legal. Que eu desejo muito que um dia aqui em Cuiabá isso aconteça. Já tem algumas coisas assim melhores, né? Mas não está tão eficiente ainda. Então, essa eficiência que a gente busca no sistema público que está acontecendo, principalmente no interior. Eu não sei, Giovana, você mora onde? Eu moro em Sinop. Mas Sinop também é exemplo, né? Eu porque gostei também. Ajuda muito. Sinop é uma cidade best, muito legal, incrível mesmo. Eu gosto muito. Complementando o que a senhora tem falado, professor, é engraçado, porque quando eu fui para Mutum aconteceu isso mesmo, de fato, né? E cada bairro tem seu posto de saúde. Isso. E assim, é tão assim, diferente, porque você está acostumado com uma cidade grande, talvez, e aí você chega num lugar para consultar, tudo rápido, não tem fila, pelo menos assim, os exames você vai só com o pedido de manhã, você já faz, cada bairro tem seu abrangente de posto de saúde, é muito eficaz mesmo essa parte. E assim, hoje percebo que dentro da secretaria, o governo antigamente trabalhava com SIGPAT, que era para todo o estado, todos os órgãos, todas as demandas, né? A partir de então que o governo implantou um sistema chamado MV, você não consegue pegar um papel se eu não fazer um pedido no sistema, ou seja, um controle, é um controle legal, porque você controla o almoxarifado, você controla estoque de farmácia, você controla todo o processo, e a gente tem também um relatório de quanto aquele setor usou. Então, assim, hoje se busca a eficiência, a eficácia, talvez, do sistema, né? Que antes era escasso, era só o SIGPAT, eu quero 10 caixas, se eu vou usar ou não, se vai sobrar ou não, ficava aquela demanda muito grande, né? E acabava que faltava para uns e sobrava em outros. E hoje não, hoje nós conseguimos atender o que você tende a trabalhar para o mês. Tipo, até relatório de quantos papéis foram impressos, a gente consegue saber e quantas caixas eu mensuro de gasto para o próximo mês. Esse mês vocês gastaram 6 caixas, então automaticamente eu vou distribuir 6 caixas. Esse mês vocês gastaram 4, então vocês vão ter mês que vem 4. Mas e aí, se a demanda for grande? Aí a gente aumenta no próximo. Então, assim, é muito legal essa parte do planejamento em si, né? Isso. Dário, dá para mensurar, inclusive, a utilização, fazer uma média, né? Um cálculo matemático que a gente faz, e contábil também, do quanto a gente tem utilizado nos últimos anos. E isso vai demonstrar que existe uma economia com a mesma eficiência de trabalho. Por quê? Porque está sendo controlado. As pessoas querem fazer o certo. De maneira geral, todo mundo, em todas as empresas, em todos os negócios, na iniciativa pública também, querem fazer o certo, o melhor, elas querem enxergar esse controle. Mas se isso está sistematizado, e num sistema informatizado, isso fica perfeito, porque é fácil de fazer. Como a Giovana falou, às vezes as meninas estão com dificuldade de mexer no sistema, porque está meio no começo, mas daqui uns dias você vai chegar lá, sua carteirinha do SUS, já sabe o que você tem feito, vão fazer
um levantamento, né, a sua ficha, um relatório da sua saúde. Inclusive, essa agente do postinho, ela pode ir na sua casa, ó, por que o senhor parou de tomar esse remédio, já que o senhor é cardíaco? Então, ele vai trabalhar preventivamente para não precisar usar a questão do remediar, né? O sujeito que não vacinou, o sujeito que vai ter que fazer uma cirurgia muito cara porque não tratou. Sim, aqui também em Cuiabá, não querendo tirar o mérito também do interior, que parece que está mais avançado que a capital. Não, Cuiabá está melhorando muito. Mas aí aqui também tem postos de saúde que estão perto das pessoas, da população. Só que acontece, eu acho que é a falta de gestão aqui, né? Que está acontecendo, muita corrupção, muita falta de compromisso com o dinheiro público. Exato. E aí, isso acaba sendo muito prejudicial para todos, não é somente para um, outro, ou né, muito menos em falar prefeitura, é para todos. E a gente também tem uma população bem maior, acho que o IBGE já deve ter, quase está concluindo, acho que está passando já mais de 700 mil habitantes em Cuiabá. Você suportar assim, uma população tão grande, a gente recebe também muitos atendimentos do interior, e inclusive de outros países também, a gente precisa, sim, também mais de atenção, né, por ser a capital, que tem um pouco mais especialidades que as cidades não têm, mas falta muito gestão, planejamento estratégico, praticamente essa a palavra certa. Isso mesmo, Cauane, perfeito. E olha, eu não quis falar mal nunca da minha cidade, que eu amo Cuiabá. E no meu bairro, aqui no Ribeirão do Lipa, onde eu moro, é muito legal também o sistema de saúde. Eu tenho 2 postos aqui, bem pertinho. Eu pertenço a um, mas eu posso ir no outro, se estiver faltando alguma coisa. Mas o que vai acontecer também, Cauane, eu acredito, para todos vocês que estão escutando, é que a gente está passando uma fase, é um ciclo de mudança, como a Giovana colocou, agora está implantando. Então, as pessoas estão entendendo por que é bom implantar um sistema, como que é legal ter o controle. Quando eu peço um relatório para aquele sistema sobre aquele indivíduo, ou sobre o que o Dário falou, sobre o que foi utilizado desse insumo, esse relatório vem com maior clareza. Aí eu posso, sim, controlar, e agora eu posso planejar o que a gente vai usar para o próximo ano, de maneira mais assertiva, sem chute, né? Porque eu tenho uma média dos últimos 3 anos. À medida que o sistema vai ser implantado, a gente vai ter mais eficiência no sistema, mais acurácia. É um número o mais próximo possível da realidade do que a gente vai utilizar. Então, não vai faltar material, não vai faltar insumo, não vai faltar papel, não vai faltar medicamento, não vai faltar a vacina, né, para gente, para fazer, para as criancinhas, principalmente, que a gente leva muito no posto, a questão de machucados, essas coisas que nós precisamos e usamos muito no postinho. Então, tudo isso nós teremos. E olha que a gente está falando de uma secretaria e do sistema de saúde. Quem gostaria, Cauane, quer falar um pouquinho? Não? Quem Na verdade, gostaria? eu estou concordando, estou achando certo, e a gente, cada vez mais, né, a tecnologia, a inteligência artificial vai deixar isso cada vez mais claro e não vai ter espaço mais para desvios, né? Isso. Tomara, eu espero muito. Eu fico torcendo muito pela Cuiabá, pelo nosso estado de Mato Grosso, que é tão importante para o nosso país. E é importante. Olha, todos vocês que estão escutando essa fala aqui, lembrem sempre disso, não importa o que está acontecendo no país, o nosso compromisso é primeiro com a gente. Se a gente começar a fazer sempre certo, dar exemplo, espelhar essas coisas no trabalho, no nosso entorno, na família, no meu bairro, querer que a minha rua fique sempre limpa, organizada, né? Nunca atropelar o sistema, né? Eu estou na fila, eu vou obedecer a fila, o outro quer falar, deixa falar, o outro precisa da cirurgia mais rápido do que eu, mesmo que eu esteja na frente, eu vou abrir, porque às vezes o outro vai morrer. Então, se a gente começar a ter clareza da importância do coletivo, é cada um que é responsável pela melhora do Estado, da secretaria, do país, do mundo, é cada um. Se a gente começar esse movimento mais otimista e altruísta, a gente consegue planejar melhor, trabalhar mais, né, ter uma visão mais assertiva, em qualquer tipo de organização, seja pública ou privada,
Isso com certeza vai trazer melhores resultados. É a partir de cada um. E é muito importante que vocês estudem cada vez mais, se empoderem do conhecimento. O que acontece na China com relação ao planejamento? Prof, acontece isso. E lá nos Estados Unidos? E numa cidade tal da Europa? E na África? Vamos entender como os países se comportam. Isso é importante, porque mais e mais a gente está vivendo a globalização, a gente viu a pandemia. É a globalização que a gente começou há 30 anos atrás, mostrando que não tem só bônus, tem ônus também, e a gente tem que pagar por isso. Paga caro, né? Nós pagamos muito caro por isso. Então, isso parte de cada um. Essa coisa de ser justo, ser honesto, ser ético, cuidar do patrimônio público, é cuidar do seu dinheiro. Eu sempre falo para o aluno, até às vezes eu falo, não, né, Mate? E para os alunos de administração, eu sou muito dura nisso. Pessoal, a gente tem que parar de ficar encontrando justificativo. Nós devemos encontrar sempre soluções para situações, o tempo todo, tá? Esquece a justificativa. Vamos entender por que isso aconteceu, como que eu posso fazer, vamos fazer o levantamento, uma análise daquilo. Isso aqui, esse problema, essa situação, é um resultado, é um efeito, olha, espinha de peixe, né? Gráfico de Ishikawa, é um resultado, é um efeito de algo que eu fiz errado ali, de uma tomada de decisão, de uma estratégia que não foi assertiva, de algo que a gente deixou de fazer, ou postergou, vou fazer amanhã, depois, e nunca faz, né? Vou deixar para ler depois. Não deixa, esse que é seu tempo, você está fazendo uma faculdade agora, né? Então, vamos aproveitar esse tempo. Eu sempre chamo atenção para os alunos de administração, eu digo isso, eu digo para todos vocês que estão aqui. Nós somos as pessoas que vão gerir as organizações, secretarias, vocês serão secretários, vocês serão gestores dessas secretarias, diretores de departamento, de hospitais, Giovana, Cauane. A gente tem que ter ferramenta para isso. Por isso que a gente vem para a escola, para aprender qual é a ferramenta para eu usar nesse caso, professor, e nesse, como que eu penso assim? Tudo que a gente faz é um resultado, né? É um efeito de algo, de uma tomada de decisão, de uma estratégia, de um jeito de pensar, de uma escolha. Então, é o que a gente está passando nesse momento, é essa mudança. Então, a gente tem que, para cada um, se situar nesse sentido, né? O que faz o nosso negócio, o nosso departamento, a nossa empresa, a nossa secretaria ser bem-sucedida? Né? O que faz? Então, isso, vamos começar a observar. Uma outra coisa que a gente aprende muito com os japoneses são incríveis, principalmente o sistema Toyota, que eu amo, né? Amo estudar Toyota. Eles sempre dizem, nada substitui a observação direta. Nada substitui. Então, se você tem dúvida, Dário, vai lá, observa de novo, tira um relatório do sistema, vai observar, imprime aquilo, confere lá no seu estoque, pergunta por que está usando essa quantidade. Vai lá na máquina de xerox e observa o que tirou, de que máquina que veio, por que aquela pessoa precisou utilizar tanto daquilo. Nada substitui a observação direta. Levantem da cadeira e vamos observar. É isso que o sistema Toyota ensina para todas as indústrias do mundo, de qualquer coisa, de comida, de medicamento, indústria de óculos, a indústria petroquímica. Esses dias estive na Impasa de Nova Mutum, incrível essa empresa, incrível, nossa, fiquei apaixonada. Eu amo visitar indústrias, fiz isso muitos anos, como gestora da qualidade no Expresso Araçatuba. 2 anos eu fiquei conhecendo as grandes indústrias do Brasil. Então, gente, é isso que faz a diferença, é ir lá observar. Não fica esperando, não fica só acreditando, vai lá, confere, né, se aquele número está certo. Isso vai abrir a nossa mente para novas soluções. Então, a gente não tem que ficar justificando, está gastando muito, não está gastando, não estão fazendo ainda, vamos treinar mais, vamos tentar fazer mais. Não é bacana pensar assim? A estratégia faz a gente pensar assim. Bom, vou pular esse aqui. Já fiz essa pergunta. Vamos lá, vou ter que voltar aqui. Preciso fazer isso para trocar. Esse outro slide, pessoal, fala um pouquinho sobre o que é a organização, né? E a forma como isso acontece,
A professora falou rapidamente ontem que uma organização é um conjunto de pessoas, de processos que tem objetivo comum. O que a Secretaria da Saúde tem como objetivo comum, Cauane? O que a Secretaria de Saúde tem atendimento dos pacientes, das pessoas. O mais importante é a saúde, né? Cuidar da saúde deles, se as De vacinas quem? estão em dia, se for um atendimento dos pacientes, das pessoas, né? Da comunidade ali local. Isso. É isso, pessoal. Se vocês forem observar qualquer organização, uma empresa como a Embasa, qual é o objetivo principal da Embasa? Produzir, o primeiro produto, carro-chefe da Embasa é o etanol. Produtos, né, derivados do milho, principalmente o etanol, com a maior qualidade possível, a maior capacidade de explosão possível, para que a gente tenha uma dinâmica na estrada com aquele carro, para que a gente consiga efetivamente o melhor desempenho daquele produto no nosso automóvel. Aí ela vai olhar para outros objetivos. Para que isso aconteça, nós precisamos de pessoas motivadas, de uma indústria segura, porque é uma indústria eu acho que é de risco 5 ou 4, ou seja, de alto risco. Eles produzem combustível. Então, uma indústria de alto risco. Então, tem todo um processo de cuidado com tudo que vocês imaginarem. Eles são muito cuidadosos. É uma indústria perfeita. É uma indústria do Paraguai, que está muito forte na América Latina, e é a primeira em produção de etanol derivado do milho, não da cana, do milho, tá? Então, se eu olho para a Secretaria de Saúde, é exatamente o que a Cauane falou, o objetivo dessa organização, né, quando ela vai traçar a gestão estratégica, pensar nos projetos, o modelo dessa gestão, pensar como que eu vou comunicar, como que eu vou alinhar, como que eu vou metrificar o Balance Scorecard, mapeamento. Aqui, o Balance Scorecard é uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos em 1990 por dois grandes estudiosos, que vai metrificar numa empresa a questão financeira, a questão do desenvolvimento humano e a questão dos processos, como eles acontecem. E o quarto ponto é o atendimento à necessidade do cliente para o produto. Então, é uma grande ferramenta. Temos empresas aqui como a construtora São Benedito, que se utiliza do Balance Scorecard. Então, nós temos muitas empresas no Mato Grosso que se utilizam dessa ferramenta para metrificar, quantificar o planejamento estratégico dela. Nessas 4 grandes linhas e abordagens. Mas ela olha tudo, então, na verdade, porque olha o financeiro, resultado, dinâmica, de custo, de entrada, parte contábil, tudo isso, né? Preço, customização, olha para as pessoas, toda a gestão de RH, como que entra, como que sai, como que treina, como que desenvolve, como que metrifica, como que qualifica, como que desenvolve. Olha para o atendimento. Tudo que está relacionado à questão do marketing, mercadológico, tudo que está relacionado ao mercado está relacionado a satisfazer a necessidade do cliente. Objetivo número 1 do marketing, né? Objetivo número 1 dos negócios. E, por último, como que eu posso melhorar esses processos? Mapeando, repensando, redesenhando, aplicando um Lean Office, um Lean Manufacturing, se for uma indústria, se for uma empresa como uma secretaria, pode se aplicar um Lean Office para diminuir as perdas, os custos, né? Para entender um pouco melhor essa dinâmica. Então, esse aqui é um modelo que envolve, alinha, mapeia, formula, gerencia, implementa um pensamento estratégico, o planejamento estratégico. Esse é na verdade, a gente chama de diagrama, né? Tipo uma mandala, mas é um diagrama onde a gente coloca os verbos que ajudam a gestão a pensar o modelo, a gerir esse modelo dentro de projetos, de planos de ação, de programas com muitos projetos,
que comunica isso, comunica e envolve todo mundo, né? Todos os stakeholders, os clientes internos, externos, os nossos grandes, né, ativos da empresa, que é o nosso pessoal, nosso povo, a nossa gente, alinhado à organização, aos objetivos estratégicos aqui do negócio, a nossa visão, missão, valores, a nossa política da qualidade, a nossa hierarquia, com respeito a toda a ética, a toda a sustentabilidade. Olha a empresa e alinha. E aí a gente está sempre metrificando. Coloquei o Balance Scorecard. Então, esse é um modelo de organização, de se pensar estratégia no negócio. Aqui, esse modelo vocês devem já ter visto várias vezes, é um posicionamento estratégico. Esse modelo é um modelo de excelência, colocado por um sistema nacional que trabalha um prêmio de qualidade nacional de excelência empresarial, que pode ser voltado também para os governos, para as secretarias, para os municípios. Eles podem receber esse prêmio, que é um prêmio que obedece essa dinâmica aqui, ó. O que cria valor para o cliente. Quando você vai comprar um produto, quando você vai numa secretaria, né, quando o Dário vai numa secretaria que não é onde ele trabalha, ele vai pedir uma certidão, por exemplo, o que seria importante, Dário, no momento que você vai pedir uma certidão nessa secretaria? Hoje dá para fazer por sistema, mas faz de conta que a gente vai presencialmente pedir essa certidão. O que seria importante para você? Primeiramente, a agilidade do processo, porque se eu estou em busca de algo, eu estou em busca de resposta. É perceptível que ainda assim, quando você vai tirar uma... É assim, você vai tirar uma certidão negativa do Tribunal de Justiça quando encontra alguma... tipo, nome parecido, pai, mãe parecido, alguma coisa assim, eles te dão 5 dias úteis. Porém, a resposta deles é, no máximo, um dia útil. Ainda assim é demorado, porque às vezes você está precisando de uma coisa que você precisa para ontem. E quando você vai em busca de alguma situação, geralmente você acabou de ser solicitado e eu acredito, eu particularmente sou dessa teoria. Quando me solicita algo, eu não gosto de ficar na espera, parado. Eu já gosto de devolver, eu gosto de ir atrás, eu gosto de buscar resultado, porque da forma como eu quero o meu produto, o meu processo, eu me interajo a fazer conforme eu quero. Eu me coloco no lugar do próximo, no lugar do outro. Tanto é que na secretaria, no meu setor, eu sou considerado um amigo dos servidores por conta disso, porque eu não espero muita amorosidade que o serviço público em si existe. Né? Eu coloco-me no lugar do usuário, principalmente no usuário SUS, né, no caso, e você vê que dá para fazer. O caminho não é difícil. Bacana. Mas pessoas são complicadas. Aí vem aquela coisa, a morosidade do serviço público é isso, é aquilo. E a verdade, muitas das vezes, não é o serviço público. E sim as pessoas que estão ali de agente público que não faz o processo ir para frente. Aí é complicado. Porque o sistema está cada dia mais ágil, como a Giovana colocou, né? Olha que bacana. As meninas estão fazendo devagar, mas já estão fazendo. Então, quer dizer que com o tempo, quando eu for naquele postinho que eu fui, lá em Nova Mutum, vai ter todo o meu histórico, tudo que eu passei. O que é bacana, que eu perguntei para você, o que é importante quando você vai buscar uma certidão em qualquer órgão, é isso aqui, é o objetivo. Uma secretaria, um órgão do governo, uma empresa privada, que seja uma empresa que presta serviço de cabeleireiro, uma empresa que presta serviço de livraria, uma empresa porque tem atendimento, né? Todos os lugares, na verdade, quando você vai presencialmente, tem uma interação humana. E o mais importante que pode criar valor é o mapear o que é valor para o meu cliente, para o meu consumidor, para o meu contribuinte. Com certeza, na secretaria, o que é valor é a
agilidade. Hoje, nós estudamos muito fortemente em projetos e inovação para as empresas, essa palavra agile, que é agilidade. Nós vivemos aquilo, lembra que a gente falou lá do ontem, falamos do mundo VUCA e do mundo BANI, nós vivemos essa ansiedade. Então, o que a gente espera que a secretaria faça é tratar rapidamente o nosso problema, a nossa situação. E nós já temos sistemas para fazer isso. Talvez, quando a nossa solicitação, com o nosso CPF, entra no sistema, o sistema com a inteligência artificial, o algoritmo que é tão ágil, ele consegue responder quase que em fração de segundos. Mas a pessoa que programa, ela dá um tempo a mais, porque senão daqui a pouco não vai ter mais nenhum servidor. Porque tudo vai ser automatizado. Isso é um jeito de pensar, isso é uma forma de pensar. Mas você acabou de falar, se eu vou lá e eu tenho esse problema que é o nome, que é análogo, né, parecido do cidadão, eu quero solução. Eu não quero que me digam, ó, vou te dar estou com um processo lá na Caixa Econômica. O cara falou que vai responder dia 9 do mês de fevereiro. Gente, uma coisa que você põe no sistema e sai. Nós precisamos de agilidade e empatia, se colocar no lugar do outro. Criar valor é mapear tudo que pode, olha só o que a professora vai falar, o que pode travar o sistema. Mapear o sistema, descrever o passo a passo que o Dário, quando ele vai buscar essa certidão, ele tem que, olha a palavra, experimentar. Então, a experiência que você tem com aquela secretaria, com aquele sistema, vai passar uma impressão positiva, negativa, e você vai sair falando daquilo. Criar valor está relacionado ao marketing, está relacionado ao processo de gestão da qualidade, como que eu mapeio o processo, descrevo cada passo dele, que o meu contribuinte me coloca empaticamente aqui para sentir o que ele sente. Então, está relacionado ao sistema de qualidade, está relacionado ao marketing, está relacionado ao financeiro, está relacionado ao RH, e Michael Porter, lá em 1980, escreveu, descreveu e criou um diagrama gigante para o mundo inteiro chamado cadeia de valor. Então, nós usamos isso. A gente quer criar valor, interpretando essa cadeia e a atividade-chave, que a gente chama de atividade crítica, onde a gente encontra o cliente e fala com ele. Certo? Olha como que esse modelo de excelência é incrível. Tudo que está colocado aqui, ó, o planejamento estratégico, olha o modelinho, alavancando a competitividade do negócio, através do marketing, da inovação, através do processo, através do mapeamento do processo, entender o que é valor das pessoas que querem fazer aquilo, que estão motivadas a fazer aquilo, bem treinadas, desenvolvidas, treinamento e desenvolvimento diferente, numa eficácia operacional. Opa, eficácia operacional é o sistema. Se aonde eu vou operar é no sistema, então o sistema é que tem que ser agile, é ele que tem que ser rápido. Mas quem programou aquele sistema falou que podia sair a certidão em 5 dias. Aí o cara que faz o seletivo para ser professor, ele perde, porque só pode entregar a certidão se for em 2 dias. Percebe que tem uma discrepância muito grande, um jeito de pensar? Olha aqui, o Balance Scorecard que a professora acabou de falar, na gestão, né? Olhando aquelas 4 grandes áreas, e a dinâmica de reação, ação e reação. Pensar que tudo tem um efeito. Olha a estratégia. E reposicionamento. Opa, não deu certo? Reposiciono. Quase que eu estou falando aqui de outras ferramentas ao mesmo tempo. Esse é o posicionamento estratégico. Está até em vermelho. Por quê? Para chegar no modelo de excelência organizacional, qualquer empresa, esse é um modelo mundial. Toda vez que a professora fala de qualidade, eu estou falando de todas os ISO, certificados que a gente tira para ter excelência da gestão. Então, esse é um modelo mundial para criar valor. Para quando o Dário for lá, ele sair de lá feliz. Alguém atendeu pontualmente, ele não esperou mais do que os 15 minutinhos toleráveis,
e ele recebeu a certidão, saiu com o papel na mão já. Ou senão já mandou em PDF para o e-mail dele, porque ele pode cadastrar o e-mail e seguir para o e-mail. Então, o que a gente pode fazer para criar valor? Isso é pensar estratégia. Isso é pensar estrategicamente. Isso é colocar o nosso pessoal para planejar. Mas antes eu tenho que fazer o quê? O que a gente falou ontem? Temos que fazer o diagnóstico. Exatamente como a Cauane faz, né? Isso aqui a gente já explicou um pouquinho, não vou explicar mais, para não ficar repetitivo. Pensamos aqui no que é estratégia, né? Lembra que a gente falou da palavra, falamos da estratégia, no pertencimento, né? Que pertence ao âmbito da estratégia, que é estratégico, que é uma coisa política, falamos desses dois conceitos, a gente quer ver mais conceitos de planejamento, a gente até o final do curso, se Deus quiser, além do planejamento estratégico desse negócio que vocês vão fazer, dessa organização, eu quero enviar também um PDI, que é um planejamento estratégico individual, para vocês fazerem para a vida, que é bem legal. Falamos sobre a gestão estratégica como uma metodologia. Metodologia é o estudo do método. Método é caminho. Como que eu chego no meu objeto, no meu objetivo, no que eu quero fazer na secretaria, ou no que eu quero fazer na empresa? Como que eu faço? Eu estudo metodologia administrativa, de curto, médio e longo prazo, com esse objetivo, para chegar no sucesso organizacional no futuro, mas também no futuro próximo, tá, gente? Então, a gente sempre pensa no futuro próximo, que é o curto prazo. Já falamos aqui um pouquinho, né, minha gente? Lá na frente, a gente vai falar sobre o 5W2Hs, e eu vou abrir mais isso aqui de maneira bem minuciosa. Falamos sobre a incerteza do negócio, sempre vai haver incerteza. Pessoal, o planejamento estratégico do negócio, planejamento estratégico organizacional da empresa pública ou privada, ela quer minimizar o erro ou ampliar, maximizar a possibilidade de acerto, mas ninguém tem uma bola de cristal. Né? A gente está tentando lançar o que pode, nesse momento, fazer com que o nosso negócio, a nossa secretaria seja bem sucedida, mas não significa de um todo que vai dar certo. Mas sem a estratégia, a probabilidade de erro é muitas vezes maior, é quase que o dobro. Então, quando eu penso estratégia, quando eu escrevo estratégia, quando eu planejo, faço o plano, tenho o documento, a minha equipe é treinada para aquilo, aí o pessoal se desenvolve, se envolve, porque ele ajudou a construir o plano, ele ajudou a pensar os nossos gaps, os nossos furos, os nossos erros, a insatisfação. Por que o Dário saiu daqui insatisfeito? Porque ele não teve o que ele queria, a certidão na mão. O que custa entregar a certidão, puxa vida? Se o sistema pode fazer isso em frações de segundo, que está tudo automatizado, ou tem ou não tem. É bacana, porque está tudo alimentado no sistema. É isso que é incrível da tecnologia, né? E da inteligência artificial. Essa agilidade de buscar, que o algoritmo vai lá e traz essa informação e a gente imprime, é perfeito. Mas essa incerteza, ela é minimizada pelo planejamento. Aqui, pessoal, a gente falou sobre os princípios da gestão estratégica. O primeiro dele, então, é esse aqui, contribuição com o objetivo do negócio, da empresa, da organização. Dá uma olhada nessa ilha, ó. Planejar a jornada de sucesso. Eu planejo porque eu quero lá na frente chegar no objetivo. Eu quero chegar no tesouro. Eu quero encontrar meu alvo. Eu quero a minha equipe bem treinada. Olha, é uma coisa de guerra mesmo. Nesse objetivo, a gente vai pensar o passo a passo, a hierarquia deles. Qual que é o prioritário? Qual que é o prioritário? O Dário acabou de falar. Atender o contribuinte e satisfazer. O cara tem que sair de lá entendendo que ele paga tributo, mas eu sou bem atendido no postinho, eu recebo o serviço de energia, de água,
que é combinado, né, com o governo, porque é ele que vai ajudar a gerar isso e tudo, por mais que seja da iniciativa, a iniciativa privada tem a concessão do governo, a gente sabe que quem monitora tudo é o governo, nós sabemos que a gente vai ter isso com eficiência, que vai ser legal, então a gente hierarquiza o que é prioridade para chegar no objetivo. Estabelece, coloca essa inter-relação que existe entre cada elo. Outro princípio da gestão estratégica é a precedência, que corresponde a uma função administrativa que vem antes da outra. Ou seja, como que o Dário vai entender? Como que eu faço para entregar essa certidão rápida aqui na Secretaria de Saúde ou ali na Secretaria de Transporte? Primeiro eu vou organizar, vou mapear, vou direcionar, vou controlar, vou otimizar, vou treinar minha turma, meu pessoal, vou colocar aquela pessoa, rapaz, menina, quem for, que seja a pessoa mais empática do negócio para atender com aquele sorriso maravilhoso, com aquela cara boa, que a pessoa chega lá com uma dor, né? Qual que é a dor do contribuinte? Eu preciso da certidão. Aí, essa pessoa que vai atender, esse servidor vai atender com empatia. Olha, eu vou te ajudar aqui. Peraí, me fala de novo sobre os seus dados. E aqui? Peraí, eu vou por esse outro caminho, até te ajudar. Então, o princípio da precedência é organizar tudo antes de começar a atender. Senão eu vou atender errado. Às vezes, quando a pessoa não está treinada no postinho, ela é mais lenta, mas ela vai conseguir chegar no objetivo. O outro princípio da gestão estratégica, que é da maior penetração e abrangência possível, pois provoca modificação em todas as características do negócio, da organização. Então, se eu preciso que a nossa estratégia tenha penetração e tenha uma abrangência, eu preciso envolver a nossa equipe. As pessoas é que fazem isso, minha gente. Não tem outro jeito. São as pessoas que provocam a modificação na tecnologia e no sistema. O sistema é o todo. Ele só funciona se tudo isso estiver alinhado. Ainda que a gente use aquele formulário na mão, feito na mão, é um tipo de melhoria que eu posso colocar ali. Tudo bem? Mas, o mais importante, com certeza, são as pessoas. Por isso que vai estar sempre aqui no topo. Nós estamos hoje trabalhando muito fortemente com gestões de RH de pessoas mais humanizadas possível para entender suas limitações e fazer com que elas trabalhem naquilo que dá mais alegria, para ela trabalhar 8 horas sorrindo e vai para casa feliz e volta no outro dia com mais vontade de trabalhar. Então, penetração e abrangência é o terceiro princípio. E o quarto, e o grande, né, que a professora fala toda hora, grande, importante, é eficiência, eficácia e efetividade. Quando eu sou eficiente, eu minimizo o custo, eu faço corretamente a primeira vez, eu utilizo bem os meus recursos de maneira produtiva, as pessoas têm um número de atendimento que elas devem fazer, e eu tenho que metrificar isso, então isso é ser produtivo. Tudo em gestão, Peter Drucker já dizia, precisa ser quantificado, metrificado, medido, controlado, monitorado. Eu penso no benefício-custo, isso já foi invertido, mas o nosso jeito antigo de pensar é custo-benefício, não é. Primeiro eu vou entender qual é o benefício que ele quer, precisa disso. Aí eu vou falar, vai custar tanto. Não é o custo que vem primeiro. Primeiro eu quero entender o benefício, porque o sistema de gestão da qualidade diz que o benefício está, a qualidade está no que o Dário, no que cada pessoa dessa sala aqui entende que é bom para ele. O que é qualidade para ele? O que é valor para ele? É ser atendido rapidamente com essa certidão. Então, esse é o benefício. Quanto que custa para chegar nisso? Cara, caríssimo. Preciso ter sistema bom, internet de banda larga, uma altíssima velocidade, pessoas que conseguem atender, ambiente climatizado, cadeira para sentar, atendente alegre, sorridente, uma televisãozinha para distrair o contribuinte, para ele não ficar muito entediado. Tá vendo como o custo para ter esse benefício é alto? Se eu quero ser eficiente. Eficácia, fazer o que deve ser feito, entregar, pelo menos entrega essa certidão. Se você falar 3 dias, tem que ser 3 dias.
trabalhar com a logística, entregar no tempo certo. Capacidade de atingir o objetivo. Todo mundo diz que vai chegar nesse objetivo no final do ano, tem que chegar. Tá? Cumprir as metas. Como que eu cumpro a meta? Todo dia, diariamente. Eu vou entender qual é a estratégia que eu tomo para chegar na meta. Realizar o que foi proposto. Eficácia, diferente de eficiência. Efetividade é um impacto, fazer sempre igual, tá? Corretamente, na situação, mudança, envolvimento e, principalmente, pessoal, a nossa capacidade, que a qualidade traz muito forte, é de fazer sempre igual. Todo dia, todas as vezes que eu entrar no sistema do governo para tirar essa certidão, precisa sair nesse tempo. Não é? Hoje sai com 5 minutos. Amanhã demora 5 segundos. Depois de amanhã demora 5 dias. Qual é a efetividade? Aí o cliente vai embora, o contribuinte não quer, né? A gente quer efetividade, sempre igual. Entenderam esses princípios, então? São 4 princípios. Contribuição com o objetivo do negócio, precedência, maior penetração e abrangência, maior eficiência, eficácia e efetividade. 4 grandes focos para a gestão estratégica organizacional, quer seja de empresas públicas ou privadas. Tudo bem até aqui, minha gente? Tudo bem. Só uma hora. Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, pode falar. Tá dando para escutar? Perfeito. Inclusive, semana passada eu estava na aula de direito público e privado, aí teve um exemplo de eficiência e eficácia. A gente vê, igual uma verba é liberado para 2 diretores. Daí, um diretor constrói uma verba de 500 mil, constrói uma escola com 500 mil e o outro com 450. Esse que construiu com 450 foi mais eficiente. Mas a gente pegando outro caso, em que temos 2 diretores com a mesma verba de 500 mil e um diretor constrói uma escola com 450 mil, enquanto o outro diretor constrói 2 escolas com 500 mil. Ou seja, aí esse que construiu as 2 escolas teve mais eficácia. Bacana, obrigada. As pessoas sempre têm dúvidas sobre eficácia e eficiência. E é sempre bom a gente retomar os conceitos para sanar essa dúvida, né? Mais alguém gostaria de falar, minha gente? Por favor, professora, tá? É que esse material ele é meio pesadinho, mas é bem bacana também. O que vocês estão achando? Estão entendendo? Tudo bem, minha gente? Então, vamos lá. Pessoal, eu quero muito que vocês observem essa figura. Depois dessa figura, presta atenção nessa figura. Estão observando? Essa figura aparece numa questão de um concurso público. Quem pode falar sobre essa figura, minha gente? Oi? Alguém fale sobre essa figura? Às vezes a gente não enxerga, né? Algo que pode nos ajudar a facilitar o nosso trabalho, porque estamos tão ocupados, tão preocupados fazendo aquilo, que não vê outros meios. Muito bem, Ana Clara. Quem mais pode contribuir? Perfeito. Rony? Não está aberta a sugestão de melhoria? Perfeito, é isso mesmo. Sim. Talvez aí seja a eficiência e a eficácia, pois a eficiência é eu conseguir resolver um problema. Tem um problema, eu vou conseguir resolver de forma eficiente. Exemplo, ele vai chegar até o destino dele, mas vai ser mais rápido do que ele tivesse com a roda redonda. Agora, se ele estiver usando a roda redonda, talvez ele tenha mais eficácia, pois ele consegue chegar mais rápido. Essa foi a maior
inovação do mundo. Oi, você gostaria de falar? Desculpa, por favor. A mesmice, né? As pessoas estão presas na mesmice. Sempre deu certo assim, né? Então, a adaptação à mudança é muito complicado. Muito bem, também. Nossa, essa figura é muito legal. Oi, não está Cauane. aberto ao novo, né? Pessoas que não gostam de receber o novo, tudo que veio de novidade, fica meio quadradas também. Isso. Pessoal, olhem bem essa figura, tá? Eu vou até fazer uma coisa aqui, rapidinho. Para quem não está, às vezes, aqui na sala, eu vou fazer isso, ó. Eu vou copiar essa imagem aqui e vou colocá-la no nosso grupo. No nosso grupo da aula aqui. Estou enviando lá essa imagem. Porque aí a gente vai responder a questão agora na sequência. Vocês já viram a imagem e já pensaram sobre ela, cada um falou um pouquinho, pensando na imagem. Então, vamos à questão. Essa é uma questão da banca do Instituto Americano de Desenvolvimento, IEAD, da prova de 2017. Por vezes, a avaliação do nível de eficiência é comprometida pela divergência de opinião acerca da maneira como os recursos foram utilizados. A eficácia também depende do nível de interação da organização com o ambiente externo. Eficácia. Considerando esses aspectos e os elementos contidos na figura apresentada, que vocês acabaram de ver, essa figura, é correto inferir que essa empresa vai ter seu nível de competitividade impactado por deficiência do seu sistema de controle e avaliação ou captar influências? O que vocês responderiam? Ai, professora, eu coloquei organizacionais, mas eu sei, sei lá, pode estar errado, mas não tira ponto meu. Olha, essa é uma questão de concurso público, mas pode ser também de ENAD. Tecnológicas? Quem que respondeu? Giovanni. Ah, Giovanni. Bacana. Vamos esperar mais um pouquinho. Mais alguém, gente? Por que você vai responder o tecnológicas? Oi? Por que você respondeu tecnológicas? Que a gente vê ali que sair de uma roda quadrada por uma redonda é uma evolução tecnológica. E a tecnologia, ela deve ser usada, e ela é usada a favor das nossas atividades, seja ela econômicas, pessoais, ou seja, a tecnologia está para aprimorar a nossa eficácia, entregar resultados melhores, de maneira mais prática. Boa explicação. Obrigada, Giovanni. Tudo a ver. Eu dei uma dicasinha também, né? Eu falei, essa foi a maior, aquele período da pedra lascada lá, foi a maior mudança tecnológica da humanidade. Com a mudança, com a invenção da roda, o mundo mudou. Tudo mudou. Você vê que vocês falaram bem, perfeito essa visão. Não está aberto à inovação. Não consegue enxergar fora da casinha. Está acostumado com aquilo ali, com a mesmice, vamos fazer assim, tá bom assim. Não quer. Olha o que empreendedorismo é. Está aberto com o novo, olha para fora da casinha, da caixinha, do quadrado, né? Mas isso é uma grande e eficiente e eficaz revolução tecnológica.
Então, essa questão, ela tem a ver com eficiência e eficácia, que a gente acabou de tentar entender, e da importância que essa eficácia influencia nesse pensar, né? Que a gente acabou de falar sobre o sistema de excelência na gestão estratégica mundial, quer seja para os governos, todos eles, quer seja para organizações privadas, é importantíssima a inovação. E a gente falou muito ontem também sobre tecnologia. Então, essa é a maior revolução tecnológica daquele período da humanidade. E foi incrível, né? Daí começa a acontecer tudo, principalmente o que eu amo trabalhar, que é o transporte. Trabalhei muitos anos com transporte, a roda. E o cara ia continuar trabalhando que nem um camelo, um cavalo, um boi ali puxando com aquela roda quadrada. Essa imagem é muito legal. Essa questão é uma questão que tem metodologia TRI, perfeita para a gente aprender. Muito bem, minha gente. Já vamos terminar aqui. Eu acho que a gente vai encerrar a nossa aula hoje, terminando com o material de ontem, tá? Eu estou com o material aqui de hoje, já até enviei lá, mas a gente não adianta fazer muita coisa e não entender bem, tá? Eu vou abrir o plano aqui para vocês olharem rapidamente. Vamos para o plano de ensino, projeto de aprendizagem ativa? Não. O que você assimilou hoje? O que você assimilou ontem e hoje? Quem pode falar? O plano a gente viu ontem, né? Por que eu falei não aqui? Porque eu não vou trabalhar aprendizagem ativa com vocês hoje, porque a gente já está com o horário meio avançado e a gente precisa muito pensar quando a gente vai falar de algo que vai ativar mais o nosso cérebro. E o plano de ensino a gente falou no começo da aula, de ontem. Quem pode dizer o que você assimilou ontem? Umas 2 ou 3 pessoas, para a nossa aula não ficar tão longa, tão longa. Dário, Giovanni, Ana, Cauane, Everton. Então, sobre ontem, professor, eu não tenho como mensurar por conta da não participação direta, né? Ah, tá. Mas amanhã eu estarei em viagem e aí eu vou aproveitar o momento, já baixei, para assistir essa aula. Tá. E a de hoje, percebe-se que a grande demanda, tanto da eficiência, da eficácia, ela faz parte do cotidiano nosso, do dia a dia, como uma ferramenta a qual buscamos para que tenhamos sucesso, tanto pessoal quanto profissional, até mesmo na esfera enquanto servidor ou enquanto empregado não, um funcionário de uma empresa privada, que não difere do caso, mas percebe-se que o grande foco do planejamento em si é aquilo que a senhora falou, a mensuração final do prazer de resolução de tudo aquilo que a gente precisa e queremos, tanto da organização, tanto do setor público. Então, assim, eu acho que a chave de tudo seria o sucesso. Isso. Muito bem, Dani. Perfeito. Alguém mais gostaria de contribuir falando sobre o que assimilou? Sim, Giovanni. Complementando o que o Dário falou, já ia falar, praticamente isso mesmo. Eu entrei na aula, não sabia nem o que era, falava, nossa, o que é planejamento estratégico? Deve ser, sei lá. Mas é tão importante e também no nosso dia a dia, não somente em instituição, que a gente vai usar, mas na nossa vida também, né? A gente pensa, às vezes, estrategicamente e nem sabemos que estamos pensando dessa forma aí. E é praticamente uma visão de futuro, né? Que a gente olha para frente para a melhoria do presente, né? Perfeito, Cauane. Muito obrigada. Sim, quem mais? O Everton, Giovanni. Vamos lá. Então, percebe-se com essa quarta revolução industrial que estamos no meio da internet das coisas, IoT, Big Data, Machine Learning, toda essa revolução tecnológica em que estamos vivendo, e que sim, há necessidade, enquanto nós pessoas, estudantes, profissionais, aderirmos a essas tecnologias e não ficar atrás delas,
porque claro que se ficarmos parados onde estamos, elas serão avassaladoras, tomarão nossas posições de trabalho. E, por outro lado, a tecnologia, essas inovações que foi introduzido na aula de ontem, elas foram feitas para nos auxiliar em nossas atividades e não ela dominar sobre nós. O que a gente não pode perder é esse domínio, essa questão de eles dominar nós. Não. O ser humano foi feito para poder interagir e tirar proveito disso daí. E trazendo para a área de planejamento estratégico, das tomadas de decisões, todas essas tecnologias são fundamentais para a gente poder elaborar um plano, ter auxílio dela para as tomadas de decisões, tanto que a gente vê na área militar, quanto que evoluiu. Antigamente, tu tinha que fazer todo o cálculo lá à mão para poder acertar um tiro de tanque de guerra. Hoje não. Hoje é tudo mapeado. O pessoal, talvez a professora da área de transporte, antigamente os caminhoneiros tinham que ter o guia, aquele livrão na cabeça e acompanhando. Hoje não, joga tudo no Google. Sim. Entendeu? Então, as tecnologias foram feitas para nos auxiliar no planejamento estratégico e na nossa vida, por aí vai. E trazendo para a área pública, é fundamental para que a gente possa ter essa grande demanda resolvida com eficiência e eficácia, que são fundamental para a gente poder conseguir solucionar esses problemas com eficiência e eficácia, ter essas tecnologias aprimoradas no setor público, assim como os sistemas. Antigamente, tinha que ter aqueles livros imensos para você conseguir apurar o resultado e os balanços de uma prefeitura, do estado, da União. Hoje não, hoje é tudo integrado em um único sistema, em que lá de Brasília, a Secretaria do Tesouro Nacional puxa todos os balanços de todo o país, de cada município, estado, e engloba tudo. Por quê? Porque a gente utiliza toda essa tecnologia, o Big Data, as informações, inteligência artificial, para poder entregar resultados com eficiência e eficácia, que é fundamental para quê? Para que o governo possa elaborar novas políticas econômicas, políticas públicas, baseado nessas informações, que outra hora, que alguma hora pode ser um pouco disruptiva, assim, de fato, para nós, mas que, em outra parte, contribui muito para o desenvolvimento do serviço público e também nas instituições. Muito bem, obrigada. Obrigada, Giovanni. Alguém mais gostaria de contribuir sobre o que assimilou? Então é isso, minha gente. A gente vai ficar, né, recapitulando, a gente falou um pouco sobre todas essas partes, filosofias e parte do planejamento, nós vamos deixar para amanhã, né? Tem aqui, está pronto lá, vocês já viram alguma coisa, a gente vai deixar para amanhã. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar sempre, eu estou disponível até o final do horário, tanto nos canais que a gente tem de comunicação pelo WhatsApp, se for uma coisa que é para todos entenderem, se for uma dúvida privada, então podem perguntar, não tenham dúvida, não levem a dúvida, não fiquem com a dúvida. E tudo que vocês precisarem, que tem meu endereço, né? Meu e-mail ali, o meu WhatsApp, você já tem também. Eu agradeço muito a participação hoje, novamente. Professora? Sim. Oi, Ronaldo. O celular da Tainá acabou a bateria, mas ela estava na aula e eu também. Ah, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada, minha gente. Vou puxar Obrigada, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Esse material já está disponível no CIGA. Obrigada, boa noite, Fran, Jaqueline, Larissa, Sâmara, Albiele, Bárbara, Milena, Sara, Suelma, todo mundo por aqui, né? Muito obrigada, minha gente. Stephanie, boa noite, bons. Participem mais amanhã, tá? Podem ficar bem à vontade para participar. Muito obrigada. Eu aguardo vocês amanhã às 19 horas. Um forte abraço.
encerrar aqui a nossa gravação. Obrigada.